Olá, meus queridos, a paz do Senhor para todos. Tudo bem? Como é que vamos? Tudo tranquilo? Mais uma aula do nosso curso sobre teologia do Antigo Testamento, do avançado ou bacharelado. Hoje, meus queridos, vamos estudar a lição de número 10 do nosso livro. Estamos na nossa 7ª aula. Espero que vocês estejam acompanhando direitinho todo o desenvolvimento dos vídeos, do livro, dos questionários e das avaliações. Algumas pessoas têm me perguntado aqui no WhatsApp como seria a entrega das avaliações, se já poderiam ir respondendo e me enviando ou se eu pegaria todas no final. É melhor que vocês enviem todas as avaliações, todas as 8, no final, bem como o trabalho de final de curso. Vem as 5 avaliações mais o trabalho. Desculpe, as 8 avaliações mais o trabalho, certo? Tudo junto, que é para fazermos a correção e colocarmos as notas no nosso relatório final. É mais interessante assim do que ver fracionada, tá certo? Agora, se vocês virem alguma dificuldade, vocês vão lá no nosso WhatsApp e nos comunicam, certo? Lição 10, o concerto da graça. Nosso autor, ele está na sua proposta da lição de hoje, procura acompanhar o desenvolvimento da revelação da graça no Antigo Testamento, observando não somente a operação da graça nas vidas individuais dos personagens do Antigo Testamento, mas também nas atividades coletivas de toda a nação hebreia. Além disso, nós vamos ainda na lição de hoje fazer algumas considerações a respeito da lei e da graça de Deus. Vamos começar? Por favor, vocês acompanhem na página 194 do nosso livro. O Deus da graça não precisa ser coagido. O Deus da graça não precisa ser coagido. Nosso Deus é o Deus da graça, diferente dos demais deuses apresentados no Antigo Testamento. Não é verdade? Meus queridos, este é um conceito absolutamente diferente daquele observado entre as deidades pagãs do Antigo Testamento. Não há registro em mitologia qualquer de um Deus que agia de forma voluntária, de forma amorosa, de forma gloriosa, graciosa com toda a humanidade. Não tem registro em nenhum local. Principalmente quando essa humanidade não merece um tipo de tratamento dessa deidade. Como nós vemos, os falsos deuses, eles são retratados como pessoas, são como divindades vingativas, e todos eles são necessitados de algo que vem do ser humano, como por exemplo sangue nos sacrifícios, muitas vezes do sangue humano, para aplacar a sua ira. Isso significa dizer que a humanidade só alcançaria os favores dessas deidades através da coerção. O Antigo Testamento descreve assim essas religiões pagãs. Eles tinham seus cultos imorais, seus sacrifícios de sangue humano, mutilações dos seus adoradores, enfim, tá certo? Toda a espécie, de atrair a atenção dessas deidades se dava, de forma coercitiva, ou não haveria nenhuma forma de os homens se interessarem por esse Deus. Havia essa coação. Então, o nosso Deus, diferente de todos os deuses pagãos, o nosso Deus é o Deus da graça. E nós temos um desafio que foi travado entre o profeta Elias e os sacerdotes de Baal para mostrar para ilustrar essa nossa colocação. Dentro daquele sacrifício ou daquele desafio de Elias com o sacerdote de Baal, nós vemos, queridos,
que não há, em qualquer lugar da teologia do Antigo Testamento, a ideia de que o homem deva merecer a graça divina, tentando coagir Deus a agir. É uma iniciativa divina querer beneficiar o homem. Então, nós já temos na página 194, já no questionário, a primeira questão, que é subjetiva. Eu quero que vocês me digam, né, como as mitologias pagãs descrevem a atitude dos deuses para com os homens. Já tem no primeiro parágrafo essa resposta, mas na resposta número 2 do questionamento, nós temos aqui as mutilações, os gritos, de todas as formas do ser humano chamar a atenção das suas deidades ou dos deuses pagãos. Então, nesse conflito que houve entre o profeta Elias e os sacerdotes de Baal, nós vemos isso de forma bem clássica. Um dia de intensa e atividades impertinentes aos seus deuses, acompanhado por autoflagelos coletivos. Os sacrifícios a Baal continuavam intactos e indiferentes no altar. Então, quanto mais os homens gritavam, clamavam, pediram, mais inerte ficava o seu Deus. Diferentemente do profeta Elias, bastou uma oração do profeta para que o fogo caísse do céu e consumisse todo o holocausto. Então já temos uma questão do exercício sobre esse tema. Segundo, a graça de Deus é revelada. Meus queridos, nosso Deus, diferentemente desses deuses pagãos, vou repetir, ele não precisa ser coagido. Nós temos diferentes deuses na antiguidade, pagã, antiga, onde esses deuses, está aqui no slide, alguns desses deuses que eram retratados como divindades que necessitavam de sacrifícios, muitas vezes humanos, para poder interagir ou beneficiar, chamar a atenção dos homens. Nós temos aí Baal, o deus da fertilidade, para os fenícios e os cananeus, era o Deus que trazia fertilidade para o seu povo. Temos a deusa Astarote ou Acera, como queiram, deusa da fertilidade, da lua, da guerra para os fenícios. E temos o famigerado Moloque, deus dos amorreus e dos amonitas, que recebia o sacrifício de crianças nos seus rituais. Esse deus Moloque, inclusive, alguns personagens bíblicos do próprio povo hebreu fizeram sacrifício de seus filhos para esse deus Moloque. Bem, do desafio que foi travado entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, a graça de Deus oferecida ao homem sem nenhuma coerção humana. O homem não precisa absolutamente querer interferir para que Deus possa agir, já que ele age de forma graciosa. A graça de Deus ela é revelada na criação. Deus não estava restrito às suas possibilidades de reação. Queridos, quando nós começamos a descobrir o Antigo Testamento, nós somos apresentados, ele nos revela as profundidades da graça de Deus. No princípio da história, a graça foi revelada como sendo a resposta divina à queda da humanidade. Logo no princípio, lá no Gênesis 1, no Gênesis capítulo 3. Sendo, portanto, um ato soberano. Deixar aqui bem claro. Quando a entrada do pecado no mundo, Deus não estava restrito em suas possibilidades de reação. Ao contrário, eram muitas as opções disponíveis. Por exemplo, Deus poderia concentrar sua atenção nos anjos não caídos. Sim ou não? Isso. Olhe bem. Quando nós vemos essa parte do texto sagrado que fala desses anjos caídos, nós vemos
de forma assim bem ampla, bem geral, que os anjos que não caíram, né, eles ajudaram, não a Deus, mas aos homens, tá certo? Já que os homens, ele seria levado facilmente à destruição se esses anjos não caíram, não interagissem, não trouxessem mensagem de Deus para a humanidade, em especial no Antigo Testamento ao povo hebreu, tá certo? É, Outra possibilidade que nós vemos aqui seria de uma ação imediata de juízo, uma ação implacável, inalterável, negando ao primeiro casal qualquer possibilidade de redenção. Então, Deus, ele não estava restrito às suas possibilidades de reação, ao contrário, tinha muitas coisas para Deus fazer se ele quisesse, tá certo? Ele poderia, de imediato, fazer com que o homem caído deixasse de existir e partisse para outro projeto, tá certo? Mas nós estamos vendo que Deus voluntariamente atuou de forma muito favorável à humanidade, ainda que a humanidade, não fosse merecedora da graça divina. Mas Deus aqui assim o quis fazer. Claro, deu a sentença após a queda. Isso é inegável. Deus deu a sentença de forma irrevogável, principalmente contra o diabo. Essa aí, não tem revogação. Mas aos homens, Deus simplesmente deu a possibilidade de uma redenção vindoura. O homem haveria possibilidade de se reconciliar com Deus lá na frente. Foi o que ele fez, vimos na aula passada, quando enviou o Messias, ou a semente ou descendente da mulher. Já falamos sobre isso. Gênesis 3 e 15. A graça de Deus, ainda falando sobre a revelação da criação, no início da história humana, a graça foi revelada como uma resposta divina à queda da humanidade. Deus deu imediatamente ao homem a promessa da redenção. Como já falei, capítulo 3, versículo 15, Deus fez questão de mostrar ao homem caído que haveria possibilidade futura do homem se redimir, de haver redenção, substituição por tudo aquilo que o homem fez, ou seja, transgrediu a ordem divina. A graça de Deus é revelada no seu nome. Êxodo 34 e 6. Está assim escrito. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Beneficência ou misericórdia. E aí, meus queridos, na revelação que Deus fez de seu nome, se pode notar que a graça é parte integrante da natureza divina. Temos um termo hebraico que traduz isso, que é Hanun. Significa graça, misericórdia, favor imerecido. Empregado no Antigo Testamento, esse termo Hanun refere-se de forma específica a Deus como aquele que age de forma graciosa em favor do povo. E aí temos várias passagens bíblicas que vai mostrar, nesse contexto geral de cada um, o termo Hanun, que é empregado a Deus como aquele que age de forma graciosa, de forma misericordiosa, de forma a um favor imerecido. A graça do Senhor é ofertada a todos quanto a buscarem. A exigência para tal é reconhecer sua limitação humana e voltar-se verdadeiramente de corpo, alma e espírito ao Senhor. E assim você será beneficiado de forma total pela graça do Senhor. Não é essa coisa de troca, não. Deus é quem quer fazer isso, mas Ele quer que você reconheça a sua limitação, o seu estado de miserabilidade, de pecador que você é, para poder voltar-se para Ele e absorver essa graça
que vem do Senhor. Nós vemos nos exemplos que nós temos no livro sobre esse termo Hanun, né? Que significa graça, misericórdia, favor imerecido pela parte do nosso Deus para a humanidade. Alguns profetas usaram esse termo Hanun. Dentre eles, o primeiro nós temos Joel. Joel, no capítulo 2, versículo 13 do seu livro, ele diz assim: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é Hanun, misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Seu livro, o livro de Joel, foi escrito como um apelo ao arrependimento nacional, onde ele assegura ao povo que a insuportável crise econômica e social provocada por uma devastadora praga, no caso aqui o gafanhoto que está aí na ilustração, era na verdade um símbolo do juízo divino que estava vindo em encontro ao seu povo, caso o povo recusasse a obedecer à voz de Deus. Deus aceitaria esse arrependimento, pois ele é o Deus Hanun, o Deus misericordioso. Mas para isso, Israel precisava se arrepender. As palavras de Joel até podem servir de alento às almas que, após constantes falhas, buscam por uma reparação. Mas tem outro homem de Deus que também proferiu o termo hebraico Hanun, o profeta Amós. Diz assim, Amós 5:15: odiai o mal, amai o bem, estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. O profeta Amós alerta que a humanidade não pode tomar a graça de Deus como obrigação do divino ser. Não podemos ser presunçosos para com a graça do Senhor, nos alerta o profeta Amós. E tem mais, queridos. Digo para vocês, essa graça oferecida por Deus, ela não pode ser tratada por nós com presunção. Por que eu digo isso? Porque na hipótese de que ela possa ser determinada por nós, por definição, a faria não mais ser graça, porque já que é favor imerecido. Então não posso jamais, em hipótese alguma, tratar essa graça de Deus por nós com presunção, de forma nenhuma. Ao contrário, o emprego da palavra, do termo aqui, Hanan, nos mostra claramente que é Deus quem quer fazer isso. É parte dele o desejo de usar essa graça, essa misericórdia. E temos ainda o profeta Jonas. O emprego final do termo hebraico Hanun no Antigo Testamento encontra-se no livro de Jonas. E essa passagem da vida deste profeta, quando de sua ida até Nínive, está no capítulo 4, versículo 2, que está aí na tela, demonstra de forma inquestionável, prestem atenção, o caráter universal da graça de Deus. Sim, receber o perdão e a misericórdia do Senhor não é algo que dependa do orgulho nacional ou individual, e sim do reconhecimento da própria necessidade e do particular desamparo espiritual em que se vive. Quer deixar aqui bem claro, nessa passagem de Jonas, Nínive recebeu a graça da parte do Senhor, porque essa cidade reconheceu seu estado de perdição, miserabilidade, passando a clamar, quando determinou o jejum para todos, inclusive os animais, pelo socorro divino. Quando se reconhece que é pecador, quando se reconhece que necessita dessa beneficência de Deus, é que ele deixa bem claro, é que ele vai abrir essa graça, essa misericórdia de forma livre, voluntária de Deus para com a humanidade.
O Senhor é piedoso e o Senhor é gracioso. Por isso que nós estamos dizendo desde o início da aula, Ele é o Deus da graça. Muito bem. Se vocês olharem nas páginas 196 e 197 do livro, nós temos aqui, certo, 4 questões a serem desenvolvidas no questionário para vocês. Temos a questão 5, conforme 2 Crônicas 39, a graça de Deus seria recebida por aqueles que... Nós temos aqui 5 alternativas, A, B, aliás, 4 alternativas, A, B, C e D. E na alternativa C, nós temos a seguinte expressão: em seu desamparo, voltassem-se ao Senhor. Eu estou dizendo desde do slide anterior. O homem só poderia receber a graça de Deus se ele verificasse que ele é necessitado, que ele é uma pessoa que precisa da graça de Deus, se arrependendo e voltando-se para Deus para poder receber. Muito bem. Já na página 197, nós temos aqui 2 questões que falam dos 2 profetas, tanto Amós como Jonás. No caso de Amós, como nós já falamos, a graça de Deus, ela será automaticamente recebida por todos. Ela deve ser dada a toda a pessoa. É o direito de qualquer pessoa. Não. Ela é dada por Deus de forma voluntária àqueles que se arrependem. Certo? A graça de Deus, ela é universal, sim, desde que, assim como Nínive, se arrependam, reconheçam o estado de perdição e de miserabilidade e clamem pelo socorro do Senhor, e aí sim Deus ouvirá e a sua graça será manifesta na vida das pessoas. A graça de Deus e o indivíduo. Nós temos aqui, meus queridos, a Hanum e Ren. Hanum, aquele que dá a graça, e Ren, aquele que recebe a graça. Nós temos aqui na página 198, o primeiro nome ou indivíduo a receber a graça de Deus é Noé. Apesar de ser justo, só recebeu a graça de Deus porque buscava esta graça para a sua vida. Gênesis capítulo 6 aqui relata, no texto de Gênesis 6, nós temos aqui a assimilação entre as linhagens de Sete e de Caim. Eu vou assim, colocar aqui de forma bem grosseira, né? A imoralidade que acontecia na raça humana dentro daquelas linhagens distintas. Mas nós temos também, por outro lado, Noé, um homem que era temente a Deus. E aqui nós achamos a primeira menção do princípio da graça ressaltada no relacionamento entre Deus e o homem. Isso em conformidade com a promessa do Gênesis 3 e 15, certo? E o livro do Gênesis nos conta que Noé era um homem justo, que vivia segundo um padrão moral rigoroso. O que a Bíblia nos diz deste patriarca é que ele era a única testemunha para a sua geração no que se refere ao padrão da justiça divina. Pois bem, estava lá o mundo total em caos, o homem vivendo de uma forma depravada, literal, ao ponto de Deus olhar para a terra e ver a ação humana subindo a Deus como algo podre. E Deus disse: vou destruir essa raça miserável que está fazendo tudo quanto não presta. Mas, mesmo vendo a linhagem de Sete e Caim ímpia, Deus olha para baixo e viu um homem diferente. Um homem que, diz o nosso texto sagrado, não havia ninguém como ele naquela época. Não havia ninguém como ele entre os seus contemporâneos. Noé recebeu graça. Olha aqui que nós colocamos aqui no quadrinho aqui do slider. Recebeu a graça porque buscava esta graça para a sua vida. Ele
Era justo porque recebeu a graça? Não. Ele recebeu a graça porque ele era justo. Tentava buscar um padrão de justiça, de retidão, de moralidade para a sua vida. E isso agradou a Deus. E por conta, né, do seu ato de querer viver de forma justa, recebeu a graça de Deus. E olha, meus queridos, é a primeira vez na narrativa bíblica do Antigo Testamento que nós vemos a palavra graça é nesse texto. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, diz o texto. Agora eu pergunto para vocês, o que é que distinguia Noé das demais pessoas ou dos demais homens da sua época? Sério? Nada. Absolutamente nada. Se existia uma diferença entre Noé e os demais homens, era a operação da graça de Deus que resolveu operar na vida de Noé e fazer com que ele pudesse restaurar a humanidade a voltar ao plano que Deus traçou para toda a humanidade. Segundo homem que nós vemos aqui como exemplo desse aquele que dá a graça, aquele que recebe a graça, vemos Moisés. Moisés achou graça aos olhos do Senhor. Isso, o texto aqui em apreço está no Êxodo 33, versículos 12 até o 17. A fim de entendermos a graça de Deus, precisamos compreender que a base do relacionamento entre Israel e o Senhor não era a lei, mas era a graça. Moisés mencionou 4 vezes esse fato. Deixa eu ler aqui para vocês. Êxodo capítulo 33, versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Versículo 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Moisés aqui falando a Deus. E no versículo 16, como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Isso Moisés também, mais uma vez, falando com Deus. Então, prestem atenção, Moisés mencionou 4 vezes, certo? Esse fato de que a base do relacionamento entre o povo Israel de Deus e o Deus de Israel não era a lei, mas a graça imerecida de Deus. Por que eu digo imerecida? Porque nesse mesmo livro do Êxodo, no capítulo 34, nós temos um versículo que chama muito a nossa atenção, que é o versículo 9. Diz assim o texto: Então disse: Eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Deus se mostra, o ser gracioso, mesmo que o povo não mereça, mas mesmo assim Deus quer fazer, quer realizar. Então Moisés foi a segunda pessoa ou indivíduo a receber a graça de Deus. E a terceira, nós temos Gideão. Gideão, um exemplo da graça de Deus operante no período tempestuoso, na época dos juízes. Gideão duvidava de ter recebido a graça, ou seja, o favor imerecido de Deus. Afinal de contas, quem era Gideão? Era membro mais jovem da família mais obscura na comunidade. E o que ele estava fazendo? Malhando trigo escondido. Parecia óbvio que ele não tinha nada que merecesse o favor divino. Sim ou não? Pois é, foi justamente por isso
que ele recebeu o favor divino. É aquele mesmo que é desprezado, que aparentemente não merece de jeito nenhum. Por quê? Porque é Deus quem quer realizar. Esse aqui é o segredo, tá certo? E qual era a graça que Deus otorgou a Gideão? O Senhor visitou, deu uma comissão divina a ele e dotou Gideão de capacidades especiais para cumprir aquela incumbência. Não poderia ter cumprido tal encargo sem a capacitação divina. Precisava de Deus. E o que é isso? Graça é um favor imerecido dado gratuitamente, ao homem. Da um Gideão de família sem destaque recebeu o favor merecido de Deus em um período de conflito. Deus o capacitou para a conquistar. Vamos lá. Outro homem que recebeu a graça de Deus, Davi. Davi achou a graça de Deus mediante o seu espírito quebrantado. O Salmo 25:16 revela que sentia-se solitário e aflito. Muito embora nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, todo mundo sabe, né? Dessa narrativa bíblica. Porém, eu quero chamar aqui a atenção dos senhores. Desculpa aí, a tela mexeu um pouco agora. Quero chamar a atenção dos senhores que para receber a graça de Deus não era indicação de merecimento pessoal, meritocracia. Não. Ao contrário. Nós vemos aqui Noé, Moisés, Gideão, esses três anteriores a Davi, não tinham nada que o fizesse merecedor. Deus quis assim realizar, certo? E Davi, que não era diferente, em 3 dos seus salmos, nós achamos o clamor de Davi pelo favor imerecido de Deus. Pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando, só para tratar aqui com vocês, rapidinho, para nós adiantarmos aqui, eu quero que a aula hoje seja mais rápida e mais dinâmica. No Salmo 25, versículo 16, diz assim Davi, olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Salmo 31, versículo 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Então Davi era aquele camarada que tinha um espírito quebrantado. E é nessas horas que nós vemos que não é mérito, não tem nada que nós possamos fazer ou se esforçar para receber essa graça. É imerecido. E tem mais. Quanto menos provável for a pessoa, a probabilidade de ele receber essa graça é maior. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus age com sua graça misericordiosa. Então Davi pediu que o Senhor tivesse dele misericórdia. Ou seja, nós temos aqui aquele que recebe a graça, Ren. Davi está pedindo a Deus Ren. Ele quer receber graça no estado da sua desolação, aflição e pecado. Além de Davi, nós temos outro que também recebeu dessa graça, que foi Salomão, mas não vamos mais entrar aqui nesses detalhes. Vamos adiante. A graça de Deus e a nação de Israel, página 201. Porque o Senhor escolheu a Israel. Meus queridos, nós temos aqui, pelo menos 3 grandes parágrafos no livro que fala sobre esse tema, certo? Reconhecer os motivos pelos quais Deus escolheu Israel. Não vou falar sobre esses 3 parágrafos distintos, é só informação bem rápida aqui para vocês, só para vocês compreenderem, tá certo? Vamos aqui, preste atenção aqui no slide. Porque o Senhor escolheu Israel. Primeiro, Deuteronômio 4:37. E porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si
com a sua grande força. Então, Deus foi quem amou. Segundo, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Ainda estou no primeiro parágrafo. Então, nós vemos aqui que Deus amou a Israel. Deus quis escolher Israel pelo fato de ele amar aquela nação. Que inclusive, preste atenção, que ainda Deus amava a Israel ainda antes dela surgir como nação. Estão lembrados de Abraão? Pois é, Deus disse a Abraão: larga a parte da tua parentela, vai ao lugar que eu vou dizer a você onde é que vai ser, tá certo? Então, quando Abraão abdicou, ele resolveu abrir mão da parentela, do conforto da família, do local em que estava, e se deslocar para uma localidade que Deus havia de determinar. Ele fez uma promessa: farei de ti uma grande nação. Deus escolheu a Israel para ser nação santa, eleita e exclusiva, ainda antes dela ser nação, na promessa que fez a Abraão. Bom, continuando. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Aqui em relação a Israel como nação, relatado pelo profeta Jeremias. E por fim, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Falando da promessa que Deus havia dado a Abraão, que dele e da sua esposa Sara iria sair sua descendência da nação do povo de Deus. Então, Deus escolheu Israel, Deus amou a Israel porque ele quis, ele constituiu essa nação para ser a sua nação escolhida, para que esta nação, Israel, propagasse o seu nome para todas as demais nações, fazendo com que palavras do Novo Testamento para o Antigo Testamento, como palavras de Cristo que diz: portanto, ide, pregai o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Então, foi o propósito de Deus, que é tanto ter formado como ter amado Israel, porque o Senhor escolheu Israel para que propagasse o seu nome, e ele conseguiu fazer isso com aquela nação. Muito bem, vamos adiante, que temos muita coisa para ver. Página 202. Oséias e a graça de Deus. A fim de compormos um pano de fundo para a nossa consideração sobre a graça de Deus para com Israel, realizamos o exame panorâmico das evidências do amor do Senhor pela nação escolhida. Então, nós vemos aqui o profeta Oséias, certo? E a graça e o amor de Deus para com a nação de Israel é retratado de forma singular através do profeta Oséias. A vida de Oséias também foi algo extraordinário. Esse homem recebeu instruções de Deus para tomar uma prostituta como esposa, uma ordem dificílima de aceitar e cumprir, mas o profeta obedeceu a Deus. E a escolha de Israel originou-se no amor do Senhor, pois ele saiu em busca de Israel e não o contrário. Não foi Israel que foi buscar o Senhor, foi o Senhor que a buscou. Então, o profeta Oséias é quem bem faz a figura desse amor de Deus com Israel. E aí, nessa página 202, nós temos aqui uma série, 7 fatores que nos mostram de forma bem distinta, tá certo? Como iniciou a relação e como era mantida essa relação de amor entre Deus e Israel. Então, nós temos aqui, certo, 7 fases distintas, mas aí o que nós temos aqui nesse plano de fundo, tá certo? É que por meio do exemplo vivo do profeta Oséias,
o Senhor ilustrou ao seu povo a gravidade dos caminhos adúlteros, mas do mesmo modo exemplificou o seu imenso amor para com o seu povo. E a história de Osés ela é bem interessante. Toma a prostituta, leva para como esposa, aí no desenvolver da história, acontece fatos interessantes, ela se volta, sai, trai, mas mesmo assim ele vai atrás, resgata e traz de volta para si a sua esposa, já que foi Deus quem assim o pediu para fazer, para realizar, tá certo? Então, não vamos falar aqui em detalhes sobre a história do livro de Osés, apenas que foi algo extraordinário quando ele recebeu a instrução de Deus para relatar, tá certo? Como seria o amor dele, Deus, para com Israel. E mostrou claramente como era Israel para com Deus. Israel era aquela esposa que traía, que se prostituía, que ia embora, levava tudo, mas mesmo assim Deus, por sua graça e misericórdia, por amar a Israel, trouxe Israel para si, pelo seu grande amor, pela sua grande graça, pela sua infinita misericórdia. E aí, com a sua esposa Joel teve 3 filhos, Jezreel, Lo-ruama e Lo-ami. Jezreel Deus espalha, Lo-ruama destituída de favor, e Lo-ami não meu povo. Cada filho mostrava Deus ao povo, mostrava uma ação da sua nação para com ele, o próprio Deus. Apesar de ter sido amparada, a mulher de Oséias, Gomer, continua em sua prostituição. Aí é para mostrar, Deus mostrando a Israel como era que estava Israel de igual forma. Usando o exemplo de infidelidade de Gomer e Oséias, Deus continua falando a Israel que havia o abandonado. Israel havia abandonado Deus e havia se prostituído. Mas aí Deus fez com que ela voltasse para ele. Temos ainda exemplos da graça de Deus. Temos Jeremias, temos Esdras e temos Zacarias. Jeremias denuncia a apostasia da nação. O profeta relembrou um período anterior da negação da fé histórica, dada a peregrinação no deserto. Naquela ocasião, Israel cometia tempos de apostasia, rebeldia e murmuração nacional contra Deus. Ainda assim, por intervenção da graça de Deus, a nação sobreviveu à peregrinação, entrando finalmente na terra prometida. Isso em Jeremias. Vamos adiante. Em Esdras, Esdras orava incessantemente pelo povo que retornava da Babilônia, e tudo demonstrava que os israelitas não conseguiram aprender a lição do cativeiro, pois corriam perigos reais de assimilar outra vez o paganismo. Ou seja, Esdras mostrava que o povo estava olhando o passado, mas mesmo no presente promissor, olhava para o passado com saudades. Esdras reconheceu que a volta do remanescente para Jerusalém nada menos era que uma intervenção de Deus, através do seu favor imerecido, para que o povo se voltasse mais uma vez para Deus e esquecesse o seu passado de idolatria e não mais se prostituísse espiritualmente. Essa era a oração de Esdras. Muito bem. E por fim, Zacarias. Zacarias há pelo menos 2 referências que devam ser observadas. Primeiro, 4 e 7. Vou adiantar aqui para vocês. Primeiro, 4 e 7. Onde vemos Zorobabel supervisionando a reconstrução do templo. Claro, enfrentando sempre muitos obstáculos para realizar aquela tarefa que parecia impossível. Apesar disso, diz a narrativa bíblica que Zorobabel não se conformaria com a derrota. E assim a garantia que lhe foi dada pelo profeta do Senhor era de que ele levaria aquela missão a bom termo. Nada mais do que graça e graça. É assim que
Zorobabel, né, ele iria terminar, concluir, né, a sua missão. Era mediante a graça de Deus. E Zacarias ainda previu o dia em que o Senhor defenderá Jerusalém dos seus inimigos, ou seja, uma reconciliação da nação para com o seu Deus. E a segunda passagem é essa que está em apreço, Zacarias 12:10, onde diz ainda o profeta: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e plantearão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, nós estamos vendo aqui que os israelitas rejeitaram o Senhor repetidas vezes no decurso de sua história, e ainda iria chegar a rejeitar e crucificar o Messias. Mas o Senhor, pela sua graça, nunca os rejeitara e nem iria rejeitar jamais. Muito bem. A graça de Deus e a lei de Deus. Vamos chegar agora na página 204 e 205. Deus é santo e escolheu Israel para que refletisse sua santidade entre os povos. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize: santos serei, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Sobre a lei de Deus, é importante que a definamos assim, Trata-se do dom divino cujo objetivo era demonstrar a Israel como viver de forma santa e feliz. O Israel tinha que compreender que era na lei do Senhor que iria encontrar os princípios concretos de como viver em santidade. Partindo desse princípio, nós temos aqui pelo menos três princípios que demonstram esse relacionamento entre a lei de Deus e a graça do Senhor para com aquele povo. A lei foi dada segundo a graça, manifestando o amor de Deus. Ou seja, ela foi iniciada pelo mesmo Senhor, cujo amor e misericórdia para com seu povo escolhido era manifestado de forma constante e consistente. Ou seja, a doação da lei não aboliu o amor que Deus tem ou tinha pelo seu povo. Segundo princípio, a lei jamais teve a finalidade de estabelecer um relacionamento redentor. O grande evento redentor do Antigo Testamento sempre foi o livramento da escravidão no Egito. Isso aconteceu muito, mas muito tempo antes da outorga da lei no Sinai. E o terceiro princípio, a lei foi graciosamente outorgada com a finalidade de capacitar Israel a manter comunhão com Deus. A lei foi dada para capacitar Israel a manter comunhão com Deus. E esta graciosidade, ela se expressa de duas formas. Primeiro, a formação do sacrifício para cobrir o pecado do povo. E segundo, as ofertas pacíficas pelo qual os homens iriam demonstrar o gozo da comunhão coletiva com o Senhor. E surge um quarto princípio, que é: a lei foi dada para testificar a pobreza moral do povo e a necessidade da graça do Senhor. Ou seja, essa lei testificava que o homem precisava, era necessitado da graça divina para um bom relacionamento com Deus no que diz respeito à sua santificação. Vamos adiante. Nós temos aqui, meus queridos, um texto bem interessantíssimo acerca de como Deus quis se revelar para o seu povo
de forma graciosa. Como Deus quis, isso aqui é que é bem interessante, né? Quis que o seu povo fosse beneficiado de forma graciosa, misericordiosa pelo próprio Deus. No escopo geral, nosso Deus é um Deus santo. Ele age com sua graça e misericórdia com o seu povo porque ele quer, já que é de forma graciosa. Ele não precisa em nenhum momento, né, ser coagido para abençoar o seu povo, dando a sua graça, a sua misericórdia. E o povo de Deus